Então, pessoal, nessa aula aqui nós vamos tratar do presente contínuo. E o que é o presente contínuo? Nós vamos adicionar mais um verbo logo depois do verbo que vocês já conhecem, que é o verbo ser ou estar. Então agora nós vamos ter uma sentença com dois verbos. Antes o que a gente tinha? A gente tinha, depois do verbo ser ou estar, um adjetivo ou um substantivo. Agora não. Agora você vai colocar um outro verbo depois do verbo ser ou estar, para fazer uma sentença no presente contínuo. É quando você está fazendo algo, né? Igual o presente contínuo em português. Aqui eu coloquei o verbo work, que é o verbo trabalhar. E o que acontece quando você quer falar, por exemplo, eu estou trabalhando? O que você vai fazer com o verbo? Vamos lá. Aqui no afirmativo, o que você tem? Você tem o sujeito, né? Nesse caso, na primeira sentença, o I, seguido do verbo ser ou estar, I am, e depois o verbo work, com um sufixo, com um ing, para ficar working, ou seja, trabalhando. I am working é eu estou trabalhando. Logo abaixo você tem you are working. Você está trabalhando. Então, uma sentença com dois verbos. E assim você vai seguindo. He is working. She is working. It is working. É interessante notar que o verbo work, ele é trabalhar ou funcionar. Então, ele casa muito bem com o pronome it, que é usado para objetos ou máquinas. Por exemplo, o seu computador, você pode falar my computer is working, que seria, no caso, meu computador está funcionando. My car is working, e assim por diante. Logo abaixo você tem we are working and they are working. Fácil, né? É só ir substituindo, é a mesma regra para qualquer outro verbo. Você coloca o verbo mais o ing para ficar no presente contínuo. Eu estou trabalhando, dormindo, pensando, andando. É a mesma coisa para todo e qualquer verbo que você for colocar aqui, tá? Então vamos ver o que acontece na negativa. Bom, na negativa vocês já sabem como é que a gente trabalha com o verbo to be. Ele é um verbo auxiliar, né? Então você tem aqui, I am not working. Eu não estou trabalhando. Logo abaixo, you are not working. You are not working. Aqui nesse caso você está sendo enfático, né? Não está contraído, né? Você já sabe que tem a opção da apóstrofe, de você contrair. Logo abaixo você tem you aren't working. Qual que é a diferença? Lembra que quando você fala you are not working, você está sendo enfático. Que nem você falar, olha, você não está trabalhando. Isso é uma ênfase. Você está sendo, novamente, enfático. Quando você fala you aren't working, é simplesmente uma sentença na negativa normal. Você não está trabalhando. Você ou vocês, né? Logo abaixo, é a mesma regra. He isn't working. She isn't working. It isn't working. We aren't working. And they aren't working. Então aqui eu já deixei tudo contraído, tudo com a apóstrofe. Sentenças sem ênfase. Vamos ver o que acontece na pergunta? Vamos lá. Bom, vocês já sabem, como eu falei anteriormente, que o verbo to be é a única palavra da língua inglesa que é ambos um verbo ou um auxiliar ao mesmo tempo. E é essa palavra só que vai antes do seu sujeito, seguido do verbo 2, do segundo verbo, que nesse caso seria working, né? Então, uma sentença com dois verbos. Você quer perguntar, eu estou trabalhando? Então, você coloca o verbo auxiliar antes do sujeito, depois o sujeito e o verbo 2, o segundo verbo da sua sentença. Am I working? Are you working? Is he working?
Is she working? Is it working? Are we working? Are they working? Fácil, né? E assim por diante. Então brinquem, gente. Brinquem. É só substituir outros verbos. E aí vocês vão montando sentenças. Tá? Então vou dar outros exemplos aqui, ó. Aqui com outro verbo. No caso é o verbo teach, que é o verbo ensinar, lecionar, dar aula. Então no afirmativo, como vocês já sabem, você tem I am teaching, you are teaching, he is teaching, she is teaching, it is teaching. Why not? A machine can be teaching, so it is teaching. We are teaching, they are teaching. Ok? Fácil, né? De novo, brinquem com isso. Peguem um bom dicionário e vão colocando outros verbos, vão praticando até vocês conseguirem usar isso com naturalidade, né? Então vamos ver outros exemplos aqui, ó. Vamos brincar agora. Vamos tornar essas sentenças um pouquinho mais longas, né? Você tem, por exemplo, a primeira pergunta, are they teaching? Logo abaixo, o que eu coloquei? Eu coloquei um interrogative adverb, advérbio interrogativo where, antes do verbo auxiliar, seguido do sujeito e depois o segundo verbo da sua sentença, que é o teaching. Então fica, where are they teaching? Excuse me, where are they teaching? Why are they teaching? Why are you teaching? Why is he teaching? Is Susan teaching? No, Susan isn't teaching. Entenderam mais ou menos como é que é a coisa? É só ir praticando, substituindo, colocando palavras novas, verbos novos, advérbios interrogativos como where, why e assim por diante. Vamos ver outros exemplos. Mudei o verbo aqui, ó. Are you driving? Todo mundo sabe que o verbo drive é dirigir. What kind of car are you driving? What kind of car is Tom driving? What kind seria que tipo? Então, que tipo de carro o Tom está dirigindo? Que tipo de carro você está dirigindo? What kind of car is Heather driving? E assim por diante. Brinquem. Formem as suas próprias sentenças. Novamente, peguem um bom dicionário, peguem verbos novos. Aí você tem, por exemplo, ó, is Joe eating? What is Joe eating? Where is Joe eating? E assim por diante. O nome do jogo, pessoal, é prática. É prática. Não posso dizer isso de forma suficiente. Pratiquem até a coisa ficar natural. Vamos lá? Mãos à obra.